Olá, dando continuidade ao nosso curso de Física Atômica, uma introdução. Nós estávamos vendo na última aula aspectos gerais dos átomos de muitos elétrons. Quando tem um elétron, nós realmente fomos a fundo em todas as estruturas. Quando tem dois, nós fizemos as aproximações, tanto utilizando o método variacional quanto utilizando o método variacional funcional. E agora nós entramos no caso dos átomos que têm vários elétrons, né? Muito mais do que dois. Aliás, 3 já é mais do que 2 e, portanto, cai aqui no nosso tema. Nós vamos fazer duas das existentes aproximações para tratarmos esse caso. Um é a aproximação de Thomas Fermi, que é um modelo praticamente estatístico, e o outro é o Hartree-Fock, que é um modelo muito mais utilizado. Mas eu resolvi colocar o Thomas Fermi porque nós vamos utilizar isso depois quando eu falar um pouquinho das aplicações aí da física atômica no caso dos fluidos quânticos e assim por diante. Muito bem. Então hoje nós vamos falar do Thomas Fermi. A gente fez uma aula geral sobre os átomos de múltiplos elétrons. Agora nós vamos pegar esse caso aqui. O Thomas Fermi é um modelo estatístico, né? Como a gente sabe da estatística de Fermi-Dirac. Se você tem férmions, eles vão obedecer certas regras, eles vão se distribuir de acordo com certas condições de energia, obedecendo o princípio de exclusão de Pauli. Então a ideia aqui é simplesmente dizer assim: vamos imaginar que nós temos esse gás e obviamente eles estão de alguma maneira presos ao núcleo. Como que nós podemos determinar a distribuição de carga do átomo? É isso que a gente vai conseguir fazer com o Thomas Fermi. Aliás, o Thomas Fermi, como ele é um modelo que ele pega uma parte cinética em cada ponto, ele é bom para você determinar a densidade, normalmente, como vocês vão ver nessa aula. Mas, para começar a explicar Thomas Fermi, nós temos que fazer uma revisão sobre os modelos, sobre se eu tiver N elétrons, como que eu tenho que tratar esse problema. Então vou fazer aqui uma pequena revisão de como a gente trata os problemas, né? Como o modelo de Thomas Fermi ele vai assumir praticamente a energia local cinética de cada elétron, então nós vamos começar imaginando um gás de elétron uniforme, tá certo? E uniforme quer dizer, aqui eu escrevi livres, mas na verdade eles não são, ele é uniforme numa caixa de tamanho L. Então nós estamos imaginando realmente, nós vamos ver que independe do L, né? Mas nós estamos imaginando um elemento cúbico de lado L, tá certo? Em todo lugar é L e os elétrons estão aí dentro. Bom, nós sabemos resolver bem esse problema, né? Se você tem os elétrons, não estou levando em conta as interações, que como eu disse, vai ser uma essência do modelo de Thomas Fermi. Só leva em conta a parte cinética da energia. Então nós podemos calcular como que esses elétrons estão distribuídos. Tá. Então nós sabemos que a função de onda de uma partícula na caixa, aqui no caso, né, uma composição, aqui se eu colocar os eixos ortogonais num dos pontos aqui, né, então normalmente o que a gente faz é colocar os eixos. Então eu coloco os eixos numa das arestas aqui, tá certo? Por exemplo, X, Y, Z. Então, fazendo nós temos, obviamente, que a função de onda tem que ser 0 nas paredes, para o que nós adotamos, portanto, esse é problema elementar da mecânica quântica que a gente aprende, é essa multiplicação de senos, o que leva a uma energia dada, né, a hora que a gente colocar isso na equação de Schrödinger, nós temos que as energias da partícula, são as energias da partícula na caixa, elas dependem de números quânticos, né, de uma coleção de números quânticos, que é o Nx, Ny e Nz. Então depende de 3 números quânticos, quantizando a onda em cada direção, como a gente nota pela função de onda. E a energia é a soma desses números quânticos ao quadrado.
Então, dado uma energia, dado um determinado número, valores para os 3 números quânticos, que pode ser 1, 2 ou 3, ou 4 ou 5 ou infinito, a energia é dada, né? Não pode ser zero, porque aí zera completamente a função de onda, isso não é permitido aqui. Portanto, a energia para uma partícula nessa caixa é π² h cortado ao quadrado, dividido por 2mL ao quadrado, nx² mais ny² mais nz². Então é aquela famosa dependência da energia com o número quântico ao quadrado para a partícula na caixa que nós conhecemos. Isso leva a uma grande degenerescência, né? Porque eu posso ter diferentes composições, eu posso ter diferentes formas de onda nas várias direções, desde que a soma desses n quadrados aqui dê um valor, isso leva a uma degenerescência de energia. Então eu tenho vários estados, inclusive várias distribuições espaciais aqui, que levam à mesma energia. Então isso é uma degenerescência. Muito bem, para cada estado, né, que eu sou capaz de colocar aqui, degenerado em energia ou não, eu só posso colocar 2 elétrons. Nós estamos lidando com elétrons que são fermis, e para cada conjunto de número quântico que eu escolha, eu posso colocar 2 elétrons, com o spin up e o spin down, né? Mais meio e menos meio. E isso então obedece o princípio de exclusão de Pauli. Então, quando eu tenho as partículas na caixa, o sistema é degenerado e eu tenho que aprender a contar esses estados, porque para qualquer coisa que eu vou fazer de calcular a energia, eu tenho que ter a densidade de estados. Para fazer uma aproximação contínua, fazer uma integral e ter a energia do problema. Então, isso é o que nós resolvemos lá nos fundamentos da mecânica quântica. E aí nós temos que calcular a densidade de estados desse problema. A densidade de estados desse problema, tá certo? Nós temos a energia dada por esse número. Portanto, para cada conjunto de números, né, eu tenho um valor de nx, um valor de ny, um valor de nz. Se eu representar aqui no diagrama nx, ny e nz, eu terei aqui no primeiro, nesse octante, né, nós teremos várias possibilidades de nx, ny e nz, dando origem a pontos. Então o que vai acontecer? Eu vou criar uma rede de pontos regulares passadas pela unidade nesse espaço. Então todos os estados serão representados por um único ponto aqui, tá certo? Muito bem. E obviamente nx, ny e nz é maior que zero, então é só o octante positivo desse espaço que será ocupado por esses estados. Tá certo? Muito bem. E aí a pergunta que a gente faz para determinar a densidade de estados é: quantos estados tem energia entre E e E mais DE? Para isso eu tenho que olhar esse espaço aqui, pegar todos os pontos que tem energia E, variar um pouquinho e ver quantos pontos tem entre esses dois domínios. O domínio de energia E e o domínio de energia E mais DE. Se eu pegar uma determinada energia, tá certo? Como você pode ver aqui, se eu pegar de alguma forma nx² mais ny² mais nz² igual a uma constante, isso dá uma energia. E como eu disse, você pode variar nx, ny e nz, que vai dar a mesma energia. Vou fazer um exemplo. Vamos dizer que eu tenha aqui 1, 2, 2. Então 1, 2, 2 seria um ponto aqui. Mas se eu pegar 2, 1, 2 também é outro ponto. Então 2 é outro ponto. Porque agora então eu não tenho 1, eu tenho 2. E se eu pegar 2, 2 e 1, também eu vou ter um outro ponto. Então você vê, quando eu pegar esses pontos, cuja soma dos n's dá uma constante, representa estado com a mesma energia. Não são os mesmos estados, mas tem a mesma energia. Tá certo? E para a gente determinar a densidade de estados, nós temos que ser capazes
de calcular quantos estados tem quando a energia varia de um certo dE. Bom, os estados aqui do fermion na caixa, ele forma uma rede de pontos, né, no octante positivo, como eu falei para vocês. Muito bem, só que se você notar com cuidado, você vê que essa energia, como a gente havia mostrado, ela, na verdade, pode ser reescrita, né? Vamos reescrever isso dessa forma aqui. Então, nx quadrado mais ny quadrado mais nz quadrado, que são os números quânticos positivos, inteiros, que formam aquela rede de pontos no espaço nx, ny e nz. A soma deles ao quadrado é proporcional à energia com L quadrado, aqui tudo isso. Portanto, se eu chamar isso aqui de R quadrado, R maiúsculo, todos os pontos que caem nessa Isso aqui é a equação de uma esfera, né? Os pontos aqui é uma esfera. Então, estou olhando aqui esse octante. Na verdade, vocês estão vendo que todos os pontos que caem aqui no nx, ny, nz, todos os pontos que caem sob essa esfera de raio R, tá certo? Todo mundo que cai sob essa esfera de raio R aqui tem a mesma energia. Tá certo? Bom, aí o que eu posso fazer, quando eu variar a energia, eu vou variar o raio, na verdade. Então imagine que eu tenho aqui um raio R, agora eu vou variar um pouquinho a energia, significa variar um pouquinho o R. Eu vou determinar outra superfície, cujo espaçamento da primeira equivale a um dr, que equivale a um dE, aqui da maneira que a gente colocou. E se eu contar quantos pontos estão aí entre essas duas cascas esféricas, eu tenho o número de estados que estão entre um e outro. Essa rede de pontos aqui, claro, isso aqui é o número adimensional, o número inteiro. Portanto, a rede de pontos tem espaçamento uma unidade. Unidade aqui de número inteiro, tá certo? E o raio, obviamente, com toda essas constantes, também não tem dimensão, porque aqui são uma soma de números inteiros. Então, quando eu pegar e variar, né? Esse aqui é o raio agora. O raio, obviamente, é a raiz quadrada disso. Então, o raio é a raiz quadrada disso, já coloquei aqui. E se eu tomar a derivada, eu tenho dr. Portanto, uma variação dr significa uma variação dE dado por essa relação. Depende de que valor de energia você está, você vai ter um dr diferente. Claro, porque é a superfície de uma esfera, portanto o dr vai depender aqui do valor, da onde eu esteja aqui. Certo? Muito bem. Então, a pergunta que a gente faz é: quantos pontos tem nesse volume entre essas duas esferas? Que é uma casca esfera de valor R, portanto uma área 4π R quadrado, com esse R, vezes dr. Então esse é o volume no espaço. Então a gente monta aqui uma relação, tá certo? A gente monta uma relação que é a densidade de estados, que por acaso a densidade de estados é o número de estados, ou a densidade no espaço de energia de estados, né? Que eu tenho. Portanto, a derivada disso aqui, que daria esse D maiúsculo E, é a densidade de estados. É quantos estados eu tenho por unidade de energia, que depende da energia, inclusive. Isso vai ser igual ao volume dessa casca esférica, que é 4π R quadrado dr, vezes um 2 aqui, que são os spins, dois elétrons que eu posso acomodar, vezes 1/8, porque eu só estou lidando com um octante positivo disso aí. Eu tenho dr, eu tenho R, eu posso montar esse dE. Então, multiplicando tudo isso, esse R quadrado aqui, pelo dr que você calculou, que nós calculamos aqui, obviamente nós vamos ter uma energia, vezes uma energia a menos meio, que é a derivada, né, do R aqui, da raiz quadrada disso. Isso vai dar um E elevado a meio,
E vai aparecer, né, um L aqui dessa raiz quadrada do dr e vai aparecer um L quadrado do R2. L ao cubo dá o volume dessa caixa que eu estou considerando. Portanto, a densidade de estados, que a gente representa dE, essa é a densidade de estados. Mas normalmente nós vamos precisar dE, D maiúsculo, que é a densidade de estados, vezes a variação, né, o infinitesimal de energia que eu estou variando. Então, só fazer as continhas aqui, você obtém uma expressão para a densidade de estados desse problema. Tá certo? E ela é proporcional ao volume. Então, ela passou a independer da caixa aqui. E é dado por isso. Como eu tenho N elétrons ocupando o meu sistema, estou falando com um sistema de N elétrons aqui, então, e a gente sabe que para um sistema de Fermion, o sistema é ocupado desde zero até a energia máxima, que é definida como energia de Fermi. Portanto, como eu posso botar os dois aqui elétrons, já estão tudo aqui, então aqui está tudo. A energia, eu estou considerando cada estado de spin um estado. Embora pode ter a mesma energia, não tem problema. Então, o número de partículas, o número de elétrons que eu sou capaz de colocar aí, é a integral de zero até a energia de Fermi, de dE, né, densidade de estados dE, de zero até a energia de Fermi. Essa integral eu tenho aqui, eu posso fazer a integral da raiz quadrada de E dE, né, porque o resto é constante. E o número de partículas dividido pelo volume dá a densidade de partículas. Isso aqui é a densidade, que é o número de partículas por volume, como está escrito aqui. O resultado disso é que eu acabo de determinar uma expressão para a energia de Fermi como função da densidade. E apesar dessas constantes que estão carregadas aqui, a energia de Fermi vai para o gás livre, quer dizer, o gás numa caixa, vai com a densidade a 2/3. Esse é o expoente para a energia de Fermi do sistema. Muito bem, eu tenho energia de Fermi. A energia de Fermi é a energia mais alta que eu posso ter no meu sistema. Mas isso tudo ainda não me ajuda. Eu quero a energia total do sistema. A energia total, basta eu pegar a energia de cada estado, multiplicar por quantos estados eu tenho aquela energia, integrar novamente de zero a energia de Fermi para ter energia total. Famoso 3/5 de NE de Fermi. Ou a energia por partícula, que normalmente é relevante, ela é 3/5 da energia de Fermi. Muito bem, é isso que a gente fez. Às vezes nós vamos para o espaço de momento, e aí a energia no espaço de momento, a energia é o K quadrado, o P quadrado dividido por 2m's, e o P é HK, portanto eu tenho H cortado ao quadrado, K quadrado dividido por 2m, como energia, só tem energia cinética aqui no problema, daí eu posso definir um K de Fermi, né? Quer dizer, o maior momento capaz desse elétron ter nesse sistema, e basta substituir aqui para você ver que vai dar 1/3, o 2 cancela, e nós temos então a definição. Muito bem, isso é uma revisão do elétron, de um gás de elétron, para a gente poder entrar agora no modelo de Thomas Fermi, porque nós vamos ter N elétrons confinados por um potencial, atraídos por um potencial, e nós queremos determinar, de alguma maneira, nós queremos ver, se eu imaginar em cada ponto um gás de elétrons, né? Então tem um átomo, tem todos aqueles elétrons, se em cada ponto eu imaginar como se fosse um gás de elétrons, como deveria ser efetivamente esse potencial, como deveria ser efetivamente a distribuição de carga, que é o que eu falei para vocês, que a aproximação de Thomas Fermi é boa para fazer. Muito bem, então cada elétron tem uma energia dada por isso. E obviamente esse elétron está ligado. Tá certo? E nós vamos considerar, como também já anunciei, como nós vamos imaginar um gás, nós vamos imaginar que a parte cinética é dominante. Portanto, a energia máxima em cada ponto deve ser a energia cinética que ele tem, máxima, que é a energia de Fermi, mais a energia potencial. Tá certo? Quem é esse potencial? Nós vamos determinar esse potencial,
quem que é esse potencial efetivo que vai determinar para a gente a distribuição de carga nesse átomo de muitos elétrons. Muito bem, então a energia máxima é dado por para cada elétron, a energia máxima é igual à energia cinética máxima que ele pode ter, que é a energia de Fermi, que nós já determinamos, que deve depender da densidade local. Aqui está o detalhe dessa aproximação. Cada ponto R tem uma densidade local, claro. Essa densidade depende de R e vai formar a densidade total desse átomo de muitos elétrons. E, obviamente, isso aqui é menor que zero, senão o sistema não está ligado. Mas dessa expressão eu posso tirar quem é a energia de Fermi. E a energia de Fermi tem que ser essa energia máxima menos o potencial. Tá certo? Mas nós olhamos, nós estamos dizendo que cada ponto é como se fosse um gás livre. Essa é a aproximação. Portanto, para cada ponto existe uma energia de Fermi que depende da sua densidade, que nós acabamos de calcular. Portanto, invertendo isso, eu posso determinar que a densidade desses elétrons deve obedecer essa relação. Basta colocar aqui no lugar da energia de Fermi a energia máxima menos a energia potencial para a gente ter a expressão da densidade. Mas eu não sei quem é a energia máxima nesse caso, tá certo? Quer dizer, eu até sei a energia máxima, mas esse potencial efetivo que eu tenho aí, que compõe tudo, repulsão e tudo isso, eu não sei. Então, mas o interesse é determinar qual é a densidade de carga, que isso de alguma maneira caracteriza aquele átomo, né, como um total ali é a função de onda ao quadrado para aquele sistema. Então veja, a aproximação é considerar cada ponto como sendo um gás de Fermi livre em equilíbrio, né? E lá então naquele ponto tem uma energia de Fermi, naquele ponto tem um potencial. Certo? É isso que nós estamos calculando. Muito bem. Então, feito essa aproximação, nós, obviamente, quando a energia máxima for igual ao potencial, isso zera. Então, é o ponto onde a energia de Fermi zera. A energia de Fermi zerando, não pode ter Fermi além desse ponto. Então, quando a energia máxima é igual ao potencial, zerou a densidade, porque zerou a energia de Fermi. Zero é o mínimo que a gente pode ter de energia, não dá para ter negativa aqui. Então, esse é o limite. Eu sei qual é a borda aonde a densidade vai zerar. A densidade vai zerar quando essa condição for satisfeita. Muito bem, agora nós estamos lidando com carga, então nós vamos lançar a mão um pouquinho da eletrostática. Esse φ que eu estou colocando aqui é potencial, tá certo? O V é a energia potencial. Portanto, como a gente sabe que o eletromagnetismo trabalha bastante com o potencial eletrostático, com o potencial, né, da distribuição de carga, então nós vamos definir os potenciais. Obviamente, existe um potencial que é dado por a razão da energia potencial dividido pela carga, e existe um potencial no ponto máximo, tá certo? Lá no ponto máximo, a gente vai definir o potencial zero, que lá, como lá o potencial é igual à energia máxima, então naquele ponto, que é onde a densidade vai zerar, eu tenho um valor do potencial elétrico dado por φ0. Então, φ de R é o potencial elétrico. Eu sei que a gente usa muito φ, psi em mecânica quântica, mas é a tradição. Muito bem. Aí nós definimos a diferença de potencial de um ponto qualquer para esse ponto máximo. E essa diferença de potencial, né, como nós temos pouca criatividade para as letras, nós chamamos do φ maiúsculo. Então, φ maiúsculo é, na verdade, a diferença de potencial do ponto R e o ponto máximo, que é o ponto onde a densidade vai cair a zero. A partir dali, não tem mais carga, né? E aí eu tenho, então, aquela superfície com o valor do potencial. Então,
a densidade de cargas, tá certo? Com essa definição, a gente vem aqui, substitui, uma vez que você substitui o potencial por φ de R, aí você substitui lá na densidade o E máximo por φ0. Então, nessa expressão aqui, nós vamos substituir o E máximo por φ0 e o V de R por φ. Então, o que eu crio com isso? Eu crio uma densidade de carga que depende de uma diferença de potencial. Então, essa expressão aqui para a densidade de carga, nós já calculamos a densidade de carga como função da energia potencial. Agora, eu expressei tudo em termos dessa diferença de potencial elétrico. Por que eu fiz isso? Porque, então o ρ ele é igual a isso quando ele é maior que zero, e ele é isso quando o ρ quando o φ bate no φ0. A partir daí ele vai ser negativo, porque esse aqui vai diminuir, esse aqui deu o limite, portanto, para φ maiúsculo maior que zero, a densidade é dada por isso, baseado naquela expressão da densidade que nós calculamos em cada ponto, e zero ali dali para diante. Então eu estou mudando aqui um pouco as condições de contorno, tá certo? Ou a forma de expressar. O ρ vai a zero quando o φ vai a zero, e isso define um R0, que é o contorno da nuvem eletrônica. Então, na nossa aproximação, ela vai definir qual o tamanho da nuvem eletrônica, porque esse R0 chega num ponto, o R0 é onde a densidade vai a zero, que é quando o potencial elétrico vai a φ0 e a diferença de potencial vai a zero. A partir daquele ponto, a diferença de potencial é zero, como está escrito aqui, ó. Tá, a partir daquele ponto, né, nós não temos mais nada. Bom, se o átomo for neutro, o átomo sendo neutro, o que acontece? Quando eu chegar na borda da nuvem eletrônica, a quantidade de carga positiva e negativa é zero. Nós sabemos do eletromagnetismo que o φ0 tem que ir a zero. É neutro, pô, eu não posso ter um potencial elétrico a partir desse ponto. Por isso que eu falei que a partir desse ponto ele iria a zero. E vai realmente a zero, obviamente, se o átomo for neutro. E se não for neutro? Bom, se não for neutro, ele vai ter o potencial, que é o potencial de uma carga restante, né, nesse sistema. Muito bem, então, você vê, eu tenho ali eu estou convertendo o problema num problema de eletrostática, basicamente. Porque agora eu vou lá lançar a mão da equação de Poisson, laplaciano do potencial elétrico é proporcional à carga, a densidade de carga. Então, vou pegar a equação de Poisson do eletromagnetismo e vou dizer que, além da densidade de carga estar vinculado com a diferença de potencial, que agora é praticamente o potencial, porque eu vou considerar o átomo neutro, portanto, φ0 é zero, isso aqui desaparece, né? A diferença de potencial é o próprio potencial. E vou pegar, e eu sei que o laplaciano dessa equação tem que ser 4π vezes a densidade de carga. A densidade de carga é a carga do elétron vezes essa densidade R, que é a densidade de partículas. Tá certo? E nós sabemos que no limite de R indo a zero, eu tenho que estar com a carga do núcleo. Quando eu vou para R pequeno, o sistema enxerga apenas o R do núcleo, portanto, eu sei que o potencial tem que ir com 1 sobre R, R vezes ele tem que dar uma constante, é isso que eu coloquei aqui. É o eletromagnetismo básico. Então agora você vê que interessante, eu criei uma equação para esse potencial, baseado no eletromagnetismo e baseado no fato de que eu tenho uma densidade de elétrons livres em equilíbrio em cada ponto. Muito bem, usando o ρ, nós temos a equação, como a gente já fez, e eu posso agora expandir o laplaciano do potencial. E esse é o laplaciano que, para essa equação, né, nós estamos usando essa equação. Até um certo ponto o ρ existe e a partir dali ele é zero. Então a equação quebra em duas porções no espaço. Uma porção que é essa primeira porção aqui, onde o potencial está variando e a densidade de carga está variando. Agora eu expressei, tirei a densidade de carga e no lugar da densidade de carga botei o potencial elétrico. E tem o lugar onde
o laplaciano tem que ser zero, porque não tem mais densidade de carga. Tá certo? Então eu tenho a região do espaço dividida em duas, sabendo que essa densidade integrada no espaço, 4π, né, tem que ser o número total de partículas que está ali. Então isso aqui é um vínculo importante para a densidade de carga, porque eu posso expressar a densidade de carga em termos do número de partículas. Portanto, eu tenho essa equação para resolver. Se eu resolver essa equação, eu determino o potencial φ maiúsculo. Determinando o potencial elétrico φ maiúsculo, eu determino a densidade de carga. Entende? Determino a densidade de carga. Então agora o problema todo está em determinar quem é o φ maiúsculo, que é o potencial elétrico, obedecendo essas condições todas que nós impomos aí, que é um gás de elétron em cada ponto, seguindo a notação. Então agora eu tenho um exercício, que é um exercício de matemática para resolver isso aqui, tá certo? E aí nós vamos fazer algumas substituições de variáveis. Então nós temos que resolver essa é a equação que nós temos que resolver. E para resolver essa equação, eu substituo o R por Bx, onde B eu combinei todas as constantes aí, deu um fator numérico aqui, que vai depender de Z. Nós estamos imaginando que eu tenho Z partículas lá, mas eu espero que Z seja igual a N, que é para poder, de alguma maneira, ter o átomo neutro. Mas isso não é uma obrigação do problema. Aí eu faço a substituição de variáveis, então eu tenho... E vou criar uma nova função. A nova função é esse Qi de x. E o interessante é que eu simplifico um pouco, né? Quando eu vou fazendo substituição de variável, eu tenho que resolver aquela equação. Agora eu faço substituição, redefino algumas variáveis para simplificar o problema. Defino uma nova função, que está aqui, baseado nas variáveis. Chamo, né, R vezes φ. Isso aqui é definição. Eu defino. Eu chamei o R de Bx e chamei o R φ de um Qi de x. E aí eu venho e substituo na equação, onde tem R de φ, que aparece R vezes φ, tudo juntinho aqui, né? Eu substituo por ZE Qi de x. Quando eu faço isso, redefino a densidade e obtenho uma nova equação para essa função Qi de x agora. Mas x é basicamente a coordenada radial normalizada. Então eu obtenho uma nova equação, claro, sempre em duas regiões do espaço. Sempre em duas regiões do espaço. Por quê? Porque agora o espaço foi dividido, onde tem carga e onde não tem carga. Bom, então eu tenho uma equação. Você vê, eu vou simplificando a equação, claro que R φ virou Qi, portanto o laplaciano de R φ virou a segunda derivada de Qi. Então tem equação, novamente, eu tenho duas equações, aqui eu tenho que botar aqui, eu tenho a equação de Thomas Fermi nesse caso, ela tem duas equações, uma para aquela parte onde não tem mais carga e uma para a parte que tem carga. E essa equação a gente chama de equação de Thomas Fermi. E resolvendo, aí eu tenho essas equações para resolver, vou fazer nova substituição. Essa equação aqui todo mundo sabe qual é a solução, né? Ela é uma função linear, tá aqui. Então, para a região onde não tem carga, eu tenho, para a função Qi, eu tenho uma função linear. Para a solução, aliás, tem essa constante para você determinar depois aqui que nós vamos fazer. Para a solução da equação geral, né, eu tenho essa equação para resolver. Você pode fazer a integração, que eu tenho Qi desse lado e Qi derivada desse lado. Eu posso fazer uma integração, né? Posso vir aqui, ó. E outra coisa que nós temos é que o número de partículas veicula uma integral aqui. É importantíssimo isso. O número de partículas veicula da maneira que nós fizemos a substituição. E aí eu vou fazer essa integral aqui por partes. Aqui eu tenho uma função, né, aqui,
E aqui eu tenho a coordenada, eu faço a integral por partes, dá isso aqui, que é uma relação da primeira derivada agora e da função com o número de partículas e com a carga. Novamente, as condições de contorno impõem determinadas coisas. Lembre-se que se esse igual a esse, o Q' tem que ser 0 em x0. Tá bom? O Q', a derivada do Q com relação a x, porque a gente obtém daqui que a relação da carga do número de elétrons e a carga do núcleo está dado por isso aqui. É ir resolvendo essa equação. Substituição de variáveis, ou existem outros métodos aí para se substituir. A grande verdade é que, fazendo isso, né, inclusive eu coloquei aqui uma referência que é do professor Feynman, né, em 1948, Feynman fez essas contas que eu estou fazendo, determinando quem é essa função de Thomas Fermi para esse átomo de múltiplos elétrons. Com isso você determina o potencial, está aqui o potencial bonito, e com ele você tem a solução do problema, porque você tem a solução do Thomas Fermi e você tem a densidade de carga do átomo de muitos elétrons. Uma aproximação estatística para determinar quem que é ρ de R, como é a distribuição de carga desse átomo, baseado no fato de que tem uma carga no núcleo segurando, tá certo? Só que você vê, o potencial agora é um potencial corrigido aqui, que tinha que ser, devido à repulsão de todos esses elétrons. Mas é um modelo estatístico que permite você calcular qual é a distribuição de carga. Muito bem, esse é um modelo estatístico. Você pode resolver para qualquer átomo que queira e você acaba obtendo aí as soluções. Bom, é o melhor dos mundos? Não, não é. Tem um melhor ainda que é o método de Hartree-Fock, que é o que nós vamos ver na próxima aula. Então, até a próxima aula.